Marta tinha 23 anos, estava grávida de 7 meses e chegou a pé a um rancho abandonado no meio do mato, com uma trouxa de roupas e nenhum dinheiro no bolso. O telhado tinha buracos, as paredes tinham rachaduras e o vizinho mais próximo ficava a 2 horas de caminhada. No terceiro dia, enquanto tentava consertar uma cerca com as próprias mãos, um homem apareceu na estrada com um rebanho de cabras. Desceu do cavalo sem dizer uma palavra. Consertou a cerca inteira e foi embora. Mal ela sabia que aquele homem salvaria a sua vida e a do seu bebê, que ainda nem tinha nascido. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Marta tinha 23 anos quando chegou ao rancho com uma trouxa de roupas, 7 meses de barriga e nenhum plano além de não morrer de fome antes do bebê nascer. Ela desceu do caminhão de carroceria que o motorista teve a bondade de parar na estrada de terra, pegou a trouxa com as 2 mãos e caminhou os 300 metros até o portão enferrujado do rancho que o cartório chamava de herança. A casa era de pau a pique, com telhado de telha colonial, e pelo menos 6 telhas estavam quebradas ou deslocadas. As paredes tinham rachaduras largas o suficiente para passar a mão. A janela da frente não tinha vidro, só um pedaço de madeira encostado do lado de dentro. O assoalho de tábua rangeu quando ela pisou na varanda, e uma das tábuas cedeu alguns centímetros antes de parar. O quintal tinha mato alto até a altura do joelho, e a cerca que dividia a propriedade do vizinho estava torta em 3 pontos diferentes, com arame farpado solto pendurado nos mourões. Marta abriu a porta, entrou, colocou a trouxa no chão e ficou parada por alguns minutos, olhando para o interior da casa. Havia uma mesa velha, 2 cadeiras com o assento rachado, um fogão a lenha enferrujado e um colchão dobrado no canto que cheirava a mofo. Ela abriu o colchão, sacudiu ele do lado de fora, colocou de volta no chão e deitou em cima com os sapatos ainda nos pés. Naquela noite choveu, e a água entrou por 2 frestas do telhado. Marta acordou com o barulho da chuva batendo no telhado e levou alguns segundos para lembrar onde estava. Ela moveu o colchão para um canto mais seco, sentou com as costas na parede e esperou a chuva passar. O bebê chutou 2 vezes enquanto ela esperava. Ela colocou a mão na barriga e ficou assim até o dia clarear. Marta tinha ficado viúva havia 2 meses. Seu marido, Edson, tinha 31 anos quando o trator que ele operava tombou numa vala na fazenda onde trabalhava. Ele morreu no mesmo dia, antes mesmo de chegar ao hospital. Eles eram casados havia 2 anos, moravam num quarto alugado nos fundos da casa da patroa dele e não tinham economias. Depois da morte de Edson, a patroa deu 30 dias para Marta desocupar o quarto. A família de Edson, que morava em outra região, apareceu para o velório, ficou 2 dias e sumiu sem oferecer nada além de condolências. A família de Marta se resumia a uma mãe que havia morrido quando ela tinha 16 anos e uma irmã mais velha casada que vivia com o marido e 4 filhos num sobrado pequeno na cidade, sem espaço e sem dinheiro para mais uma pessoa, muito menos uma grávida sem renda. Foi a irmã mais velha, Sônia, quem encontrou o documento no cartório. Edson tinha herdado um rancho do pai, que havia morrido 3 anos antes, sem deixar testamento. O inventário tinha demorado, porque ninguém sabia exatamente onde ficavam as terras, e Edson nunca tinha ido ver o que herdou. Quando o cartório finalmente localizou e registrou a propriedade, Edson já estava morto, e a herança passou para Marta. O rancho tinha 6 hectares de terra, uma casa velha e nenhum valor de mercado imediato, porque a estrada de acesso era ruim e não havia energia elétrica. Sônia foi quem pagou a passagem de ônibus e o carona de caminhão que levou Marta até o rancho. Ela deu também uma sacola com arroz, feijão, fubá, sal, óleo, uma lata de sardinha, 2 quilos de açúcar e uma caixa de fósforos.
Marta ficou com aquela sacola e com a trouxa de roupas, e foi isso que ela trouxe para o rancho, que seria a casa dela e do filho que ainda não tinha nascido. No primeiro dia, Marta fez um inventário da casa e do terreno. Ela encontrou um poço a 40 metros da casa que ainda tinha água. Encontrou também uma enxada, uma foice, um cabo de vassoura sem a vassoura e 2 sacos de cimento velho que tinham endurecido dentro da saca. Atrás da casa havia os restos de um chiqueiro que alguém tinha construído com tábuas e que estava completamente destruído. Havia também uma mangueira velha de irrigação enrolada num prego na parede, com um furo no meio que deixava a água escorrer antes de chegar a qualquer lugar útil. Marta passou o primeiro dia limpando o interior da casa. Ela varreu com uma vassoura que fez amarrando galhos de uma planta alta do quintal no cabo que encontrou. Ela limpou a fuligem do fogão a lenha, que pelo menos estava inteiro e funcionava. Ela pegou água do poço num balde enferrujado que achou atrás da porta, aqueceu no fogão e limpou o colchão com um pano molhado. No fim do dia, ela tinha a casa minimamente habitável. Cozinhou arroz com sardinha no fogão a lenha, comeu sentada na varanda e foi dormir quando escureceu, porque não tinha lamparina nem vela. No segundo dia, ela tentou consertar o telhado. Ela subiu numa cadeira para tentar alcançar as telhas do beiral e percebeu que não chegava. Ela não tinha escada. Ela andou pelo quintal procurando um jeito de subir e concluiu que não havia jeito seguro com 7 meses de barriga. Ela foi então ver a cerca. A cerca era o problema mais urgente, porque sem ela qualquer animal podia entrar no terreno e destruir a horta que ela pretendia plantar. Ela foi puxar um dos mourões frouxos e sentiu que ele tinha apodrecido na base. Ela tentou recolocar o arame, mas os alicates que encontrou na casa estavam enferrujados e não apertavam direito. No terceiro dia, de manhã cedo, enquanto Marta tentava dobrar o arame farpado, com as mãos usando um pedaço de pano como proteção, ela ouviu o barulho de patas e chocalhos vindo da estrada de terra. Ela levantou a cabeça e viu o rebanho. Eram 18 cabras de tamanhos variados, algumas com filhotes, que avançavam pela estrada levantando uma nuvem fina de poeira seca. Atrás das cabras vinha um homem a cavalo, de chapéu de couro, camisa xadrez, calça de trabalho e botas de couro gasto. O homem parou o cavalo na altura da porteira de Marta. Ele olhou para ela, olhou para a barriga, olhou para a cerca. Ficou parado por uns 30 segundos sem dizer nada. Depois desceu do cavalo, amarrou o animal num mourão, abriu a bolsa de couro presa na sela, tirou um alicate de aço novinho, veio até a cerca sem pedir licença e começou a trabalhar. Ele puxou o mourão podre, cortou o arame velho, cravou um mourão novo que tirou de dentro de um feixe amarrado na garupa do cavalo e repassou o arame com tensão correta. Ele fez isso nos 3 pontos da cerca que estavam ruins. Levou 40 minutos. E quando terminou, colocou o alicate de volta na bolsa, subiu no cavalo e tocou as cabras para frente, sem olhar para trás. Marta ficou parada olhando ele ir embora com as cabras. Ela olhou para a cerca consertada. Olhou para as mãos, que tinham pequenos cortes do arame que ela havia tentado dobrar sozinha. Voltou para dentro da casa e cozinhou o feijão que estava de molho desde a noite anterior. No dia seguinte, de manhã, o homem voltou. Ele veio a pé dessa vez, sem o rebanho, carregando um balde de plástico com tampa. Ele chegou até a varanda, colocou o balde no chão e foi embora. Marta abriu o balde e encontrou 2 litros de leite fresco de cabra. Ela ficou olhando para o leite por um tempo. Depois foi até a estrada, mas o homem já tinha sumido. Ela aqueceu o leite, bebeu uma caneca e guardou o resto. No terceiro dia, ele voltou com um feixe de lenha que colocou do lado do fogão na varanda. No 4º dia, trouxe outro balde de leite. No 5º dia, apareceu com uma sacola de tecido que tinha dentro dela meio quilo de queijo de cabra que ele mesmo havia feito. Marta não sabia o nome dele. Ele não sabia o nome dela. Eles não haviam trocado uma única palavra. Na 6ª visita,
Marta estava na varanda quando ele chegou com o leite. Ela perguntou o nome dele. Ele disse que se chamava Renato. Ela disse que se chamava Marta. Ele assentiu, colocou o balde no chão e foi embora. Essa foi a primeira conversa deles. Renato tinha 41 anos. Ele havia chegado àquela região 18 anos antes, vindo de uma cidade do interior onde trabalhava como ajudante de mecânico. Ele tinha vindo com a mulher, Helena, que queria criar os filhos longe da cidade. Eles compraram o sítio com uma herança pequena que Helena recebeu dos pais e passaram os primeiros 2 anos trabalhando a terra os dois juntos. Renato aprendeu a criar cabras com um vizinho antigo que já não morava mais na região. E Helena cuidava da horta e das galinhas. Eles tiveram um filho, Lucas, que nasceu no 2º ano no sítio, e viveram assim por 7 anos. Helena ficou doente quando Lucas tinha 7 anos. Era um problema no coração que ela tinha desde a infância e que os médicos monitoravam, mas não conseguiam resolver de forma definitiva. Ela piorou em 2 anos e morreu quando Lucas tinha 9. Renato ficou sozinho com o filho no sítio e continuou criando cabras porque era o que sabia fazer e porque precisava de uma renda para sustentar os dois. Lucas cresceu no sítio, estudou na escola da região durante o fundamental e, quando terminou o 2º grau, foi para a cidade trabalhar. Ele tinha 23 anos quando Marta chegou ao rancho vizinho. Lucas morava na cidade há 3 anos, trabalhava num comércio e voltava para visitar o pai a cada 2 ou 3 meses. Renato ficava sozinho no sítio com as cabras, o cachorro velho chamado Bruto, e a rotina de trabalho que não mudava de um dia para o outro há anos. Quando Marta chegou ao rancho ao lado, Renato notou a mudança no mesmo dia. Ele viu a luz do fogão a lenha quando passou pela estrada de volta para casa. E no dia seguinte viu a mulher grávida sacudindo o colchão do lado de fora da casa. Ele não foi falar com ela naquele dia. Só observou da distância enquanto tocava as cabras para o pasto. No 3º dia, quando ele viu ela tentando consertar a cerca com as mãos e com uma barriga de 7 meses, Renato desceu do cavalo sem pensar muito. Ele tinha mourões e arame na garupa porque estava indo consertar um trecho da própria cerca mais adiante. Ele usou o material no rancho dela sem perguntar porque a situação era clara e porque ele não era do tipo de fazer cerimônia diante de um problema concreto. Depois foi embora porque não tinha mais nada a fazer ali naquele momento, mas voltou no dia seguinte com leite porque ele tinha leite sobrando e ela tinha uma barriga que precisava de proteína. Essa era a lógica de Renato. Prática, direta, sem nenhuma complicação além disso. As visitas foram ficando mais longas de forma gradual. No começo eram 5 minutos, o tempo de deixar o balde e ir embora. Depois foram 10 minutos. Quando Marta começou a devolver o balde vazio e os dois ficavam um momento parados na varanda sem saber muito bem o que dizer. Depois foram 20 minutos, quando Renato começou a olhar ao redor e identificar os problemas mais urgentes da propriedade. E Marta começou a fazer perguntas práticas sobre como resolver cada um deles. Renato consertou o telhado numa tarde de sábado. Ele trouxe telhas novas, que comprou no depósito de materiais, que ficava a 2 horas de distância. Ele trouxe também uma escada de madeira que ele mesmo havia feito no sítio. Subiu no telhado, tirou as telhas quebradas, colocou as novas, verificou as calhas e desceu. Marta ficou embaixo segurando a escada. Quando ele terminou, ela aqueceu um pote de feijão com carne que tinha cozinhado mais cedo e colocou na mesa. Renato lavou as mãos no poço, sentou na cadeira que ela indicou e comeu. Essa foi a primeira vez que eles ficaram sentados à mesma mesa. Durante o almoço, Marta contou sobre Edson. Ela não contou tudo de uma vez. Contou que o marido tinha morrido num acidente de trabalho, que ela não tinha para onde ir e que tinha descoberto a existência do rancho pelo cartório. Renato ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele disse que o rancho tinha terra boa para a horta no trecho que pegava sol da manhã e que o poço era profundo o suficiente para não secar no verão.
Marta entendeu que era a maneira dele de dizer que o lugar era viável, e isso era o que ela precisava ouvir naquele momento. Nas semanas seguintes, Renato ensinou Marta a usar a enxada sem se machucar, a distância correta para plantar cada cultura, a diferença entre a terra que retinha a água e a que drenava rápido demais. Ele ensinou também a identificar quais galhos de árvore serviam para lenha seca e quais ainda estavam verdes demais para queimar. Marta aprendia rápido e fazia perguntas diretas, sem rodeios, o que Renato apreciava porque não precisava explicar duas vezes. Marta tinha concluído o 2º grau e havia trabalhado 2 anos como auxiliar administrativa numa empresa pequena antes de casar com Edson. Ela não tinha experiência nenhuma com trabalho rural, mas tinha organização e capacidade de aprender procedimentos novos em pouco tempo. Dentro de 3 semanas, ela já tinha uma fileira de temperos plantados, o quintal limpo e o chiqueiro velho reformado o suficiente para receber 2 galinhas que Renato trouxe de presente sem anunciar. As galinhas eram 2, uma preta e uma amarela, e vieram numa caixa de madeira amarrada na garupa do cavalo. Renato colocou a caixa no chão do quintal, abriu, as galinhas saíram andando como se já soubessem onde estavam. Marta ficou olhando para as galinhas por um momento e depois olhou para Renato. Ele estava amarrando a caixa vazia de volta na garupa e não estava olhando para ela. Ela agradeceu. Ele respondeu que as galinhas precisavam de poleiro coberto e que o chiqueiro que ela havia reformado servia, mas que precisava de uma tela na frente para não deixar as galinhas sair à noite e virar comida de gambá. Marta anotou mentalmente e no dia seguinte Renato trouxe a tela. O bebê nasceu numa quarta-feira de manhã. Marta acordou às 4 da madrugada com as contrações. Ficou por 2 horas tentando entender se era o que ela pensava que era. E quando não teve mais dúvida, foi até o sítio de Renato a pé. Era 1,5 quilômetros de distância pela estrada de terra. Ela caminhou os 1.500 metros com a trouxa de documentos que tinha preparado com antecedência, chegou ao sítio, bateu na porta e disse a ele que precisava ir ao hospital. Renato levou 45 segundos para estar com as chaves do caminhão na mão. Ele tinha um caminhonete velho, ano 1986, que usava para transportar cabras e comprar material. Ele colocou Marta no banco do passageiro, saiu pela estrada de terra em direção à rodovia e dirigiu com atenção total, sem apressar desnecessariamente, mas também sem perder tempo. Marta ficou no banco com as mãos no joelho, contando os intervalos entre as contrações. Eles chegaram ao hospital às 6h20 da manhã. Marta foi admitida, levada para a sala de parto e Renato ficou na sala de espera. Ele ficou sentado numa cadeira de plástico por 4 horas. Uma enfermeira veio perguntar se ele era o pai da criança. Ele disse que não, que era um vizinho. Ela anotou isso na ficha e foi embora. Às 10h20 da manhã, outra enfermeira saiu e disse a ele que tinha nascido um menino, que pesava 3,2 kg e que tanto a mãe quanto o bebê estavam bem. Renato ficou mais 1 hora no hospital. Depois foi ao mercado comprar algumas coisas que julgou necessárias, passou na farmácia para comprar os itens que a enfermeira havia listado e voltou para o hospital. Marta estava no quarto com o bebê no colo quando ele entrou. Ele colocou as sacolas em cima da cadeira ao lado da cama, olhou para o bebê por alguns segundos e disse que ia voltar buscar ela quando o médico desse alta. Ela disse que o bebê se chamava Pedro. Renato olhou para o Pedro mais uma vez e foi embora. Marta ficou 3 dias no hospital. Renato foi buscá-la na tarde do 3º dia e levou os 2 de volta ao rancho. Antes de deixar ela em casa, ele entrou, verificou se estava tudo bem, colocou as sacolas na cozinha e voltou para o sítio. Naquela noite, ele dormiu mal porque ficou acordado ouvindo o silêncio do lado de lá da estrada e se perguntando se ela precisava de alguma coisa. Nos 2 meses seguintes, Renato foi ao rancho todos os dias. Às vezes ficava 10 minutos,
Às vezes ficava a tarde inteira ajudando com algum serviço mais pesado. Ele sempre levava leite. Às vezes, levava queijo. Uma vez, levou um saco de farinha de milho que comprou na feira. Marta amamentava o Pedro, cuidava das galinhas, regava a horta que já tinha couve, cheiro verde, cebolinha e tomate crescendo, e ia aprendendo a rotina de uma propriedade rural dia após dia. Pedro crescia sem intercorrências. Era um bebê calmo que dormia razoavelmente bem e chorava só quando estava com fome ou com fralda suja. Marta havia comprado um pacote de fralda descartável no hospital e usava com economia, complementando com fraldas de pano que ela costurou com tecido de lençol velho. Ela organizava o dinheiro que tinha com muito cuidado, sabendo que precisava durar o máximo possível até ela conseguir gerar alguma renda do rancho. Foi Renato quem sugeriu as galinhas extras. Ele disse que havia demanda por ovos na região, que ela poderia começar com 8 galinhas e um galo, vender os ovos na feira quinzenal e ter uma renda pequena, mas constante. Marta concordou. Ele trouxe as aves. Ela construiu o galinheiro maior com a ajuda de Renato num fim de semana. E no mês seguinte, começou a vender ovos na feira. Na feira, Marta conheceu outras mulheres da região que também vendiam produtos. Havia Dona Lourdes, 58 anos, que vendia queijo e doce de leite. Havia Sirlene, 34 anos, que vendia legumes e raízes. Havia Neuza, 42 anos, que vendia galinhas caipiras vivas e abatidas. Essas mulheres formavam um grupo informal que dividia o mesmo trecho de calçada na feira e que havia muito tempo se ajudavam mutuamente com informações sobre preços, compradores e regulamentações. Dona Lourdes foi a que mais se aproximou de Marta. Ela era direta, prática e não tinha paciência para a cerimônia. Na primeira feira, ela viu Marta chegar com Pedro no colo e uma caixa de ovos na mão e disse que ela deveria usar uma baía coberta porque o sol da tarde derrubava a galinha e a vendedora junto. Na segunda-feira, ela reservou espaço do lado dela para Marta. Na terceira-feira, ela apresentou Marta para o dono de um mercadinho que comprava ovos no atacado toda semana. O mercadinho era de um homem chamado Aparecido, 50 anos, que tinha o estabelecimento havia 23 anos e conhecia todo mundo na região. Aparecido começou a comprar os ovos de Marta toda semana, o que dava uma renda pequena, mas previsível. Ela usou o dinheiro para comprar mais ração, mais galinhas e, eventualmente, para comprar o material de que a casa ainda precisava. Renato observou tudo isso sem comentar muito. Ele via que Marta estava construindo uma estrutura que funcionava e reconhecia no trabalho dela uma competência que ele respeitava. Ela não reclamava, não pedia mais do que precisava, aprendia o que tinha que aprender e fazia o que tinha que fazer, e fazia bem feito. Renato não era um homem dado a elogios verbais, mas ele notava. Pedro tinha 3 meses quando Renato apareceu no rancho numa tarde com um berço de madeira que ele havia feito no sítio. Era uma peça simples, de madeira de lei, lixada e envernizada, com um balanço que funcionava empurrando levemente a lateral. Ele colocou o berço no quarto, verificou se estava estável, ajustou um dos pés que estava 1 milímetro menor que os outros e foi embora. Marta ficou olhando para o berço por um bom tempo antes de colocar o Pedro dentro. Naquela noite, depois de amamentar e colocar o Pedro no berço novo, Marta ficou sentada na varanda, olhando para a escuridão da estrada de terra. Ela pensou em Edson. Pensou nele com a honestidade que a distância do luto já permitia, sem a dor aguda dos primeiros meses, mas com a clareza de que ele havia sido um homem bom que morreu cedo demais e que o filho deles estava crescendo sem o pai. Ela pensou também em Renato, no berço de madeira, nas telhas, nos mourões de cerca, no leite de todo dia, e entendeu que havia algo acontecendo entre eles que ela não sabia bem como nomear ainda. Renato tinha o mesmo problema de nomeação. Ele havia passado os últimos meses pensando em Marta de manhã, quando acordava, durante o dia, quando tocava as cabras, e à noite, quando ia dormir.
Isso era novo para ele. Desde que Helena morreu, ele havia se organizado em torno do sítio, do filho e do trabalho, e não havia deixado espaço para mais nada. Não por decisão consciente. Era o que tinha acontecido. A vida tinha seguido naquele ritmo por 12 anos, e ele havia se acostumado. Mas Marta havia chegado no rancho ao lado, e tudo havia ficado ligeiramente diferente. Havia uma luz na janela do outro lado da estrada. Havia fumaça do fogão a lenha. Havia o choro do Pedro de manhã cedo, que chegava até ele quando o vento estava do lado certo. E havia aquela mulher que encarava cada problema de frente sem perder o equilíbrio, que agradecia o que recebia sem exagero, que fazia perguntas diretas e que havia plantado uma horta do zero com 7 meses de barriga sem pedir ajuda para isso. Lucas voltou para visitar o pai quando Pedro tinha 4 meses. Ele ficou 4 dias no sítio e conheceu Marta na segunda tarde, quando Renato foi ao rancho fazer um serviço e levou o filho junto. Lucas tinha 23 anos, a mesma idade de Marta, era alto como o pai, tinha o cabelo escuro da mãe e era mais falante que Renato. Ele conversou com Marta por 1 hora, enquanto Renato trocava a torneira do poço que havia enguiçado. Perguntou sobre o rancho, sobre a horta, sobre a criação de galinhas. Segurou o Pedro no colo sem ser convidado e fez o bebê rir pela primeira vez desde que havia nascido, o que surpreendeu tanto Marta que ela ficou parada olhando sem conseguir falar. Renato viu a cena da torneira. Lucas segurando o Pedro e Marta rindo com o riso do filho. Ele terminou o serviço, lavou as mãos e chamou Lucas para ir embora sem demorar muito mais. Lucas se despediu, devolveu o Pedro para a mãe e saiu. No caminho de volta para o sítio, Lucas disse ao pai que Marta era uma boa pessoa e que o rancho dela estava bonito para o tamanho do tempo que ela tinha ali. Renato concordou sem adicionar nada. Naquela noite, Renato ficou acordado mais tarde que o costume. Ele estava sentado na varanda do sítio quando o cachorro Bruto veio deitar ao lado da cadeira. Renato ficou olhando para a escuridão da estrada por um longo tempo. Ele tinha consciência de que havia uma diferença entre ajudar uma vizinha em dificuldade e sentir o que ele estava sentindo, e que essa diferença importava. Ele também tinha consciência de que Marta tinha 23 anos, que havia perdido o marido há poucos meses, que tinha um bebê de 4 meses e que a última coisa que ela precisava era de complicação. Ele continuou indo ao rancho todos os dias, mas não disse nada. Sônia, a irmã de Marta, veio visitar quando Pedro tinha 5 meses. Ela veio de ônibus com o marido Gilberto e ficou 2 dias. Era a primeira vez que alguém da família de Marta vinha ao rancho e Sônia ficou visivelmente surpresa com o que encontrou. Ela havia imaginado uma situação muito mais precária. Encontrou a casa com o telhado inteiro, as paredes remendadas, uma horta produtiva, um galinheiro com 22 galinhas e um galo, e a irmã mais jovem com uma organização financeira básica que funcionava. Sônia perguntou sobre Renato no final do primeiro dia. Ela havia visto as telhas novas, o berço de madeira, a cerca bem feita, e havia perguntado quem havia feito cada uma dessas coisas. Marta explicou. Sônia ouviu tudo e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que queria conhecer esse homem. Marta disse que ele provavelmente apareceria com o leite no dia seguinte. Renato apareceu no dia seguinte, como de costume. Marta fez as apresentações na varanda. Sônia avaliou Renato com a objetividade de quem havia passado a vida inteira cuidando de alguém e sabia reconhecer caráter em pessoas rapidamente. Gilberto apertou a mão de Renato e os dois foram olhar a cerca que dividia os 2 terrenos, porque Gilberto era desse tipo de homem que precisava de uma atividade para se sentir à vontade em situações novas. Sônia ficou na varanda com Marta. Ela disse que Renato parecia um homem bom. Marta disse que era. Sônia ficou olhando para a irmã por um momento e então perguntou uma coisa direta que Marta não estava esperando. Marta não respondeu na hora. Sônia não insistiu, mas a pergunta de Sônia ficou.
Ela ficou na cabeça de Marta durante as semanas seguintes, aparecendo nas horas quietas, quando o Pedro dormia e ela ficava sentada na varanda, ouvindo o silêncio do fim do dia. Ela começou a prestar atenção em coisas que havia notado, mas não havia nomeado. A forma como Renato chegava e primeiro olhava se estava tudo bem antes de entregar o leite. A forma como ele sempre perguntava sobre o Pedro antes de perguntar sobre qualquer outra coisa. A forma como ele havia feito aquele berço sem que ela pedisse, sem comentar, sem esperar nada em troca. Pedro fez 6 meses numa quinta-feira. Marta fez um mingau de milho com leite de cabra para marcar a data, porque era o que ela tinha. Renato apareceu com o leite do dia e ela contou que era o dia dos 6 meses do Pedro. Ele olhou para o menino, que estava sentado num tapete no chão da sala, sustentado por uma almofada, e disse que estava crescendo bem, que estava forte. Depois ficou olhando para ele mais alguns segundos e disse que Lucas havia mandado abraço para ela e para o Pedro. Ela agradeceu. Eles ficaram um momento em silêncio. Depois Renato disse que havia um problema num dos postes da cerca do fundo que ele precisava resolver no dia seguinte e foi embora. Marta ficou parada na varanda, olhando ele ir embora, e sentiu algo que ela reconheceu porque já havia sentido antes, anos atrás, antes de Edson, quando ainda era muito jovem para saber o que era. Ela ficou com esse reconhecimento por alguns dias, sem fazer nada com ele. Porque havia Pedro, havia o luto de Edson, que ainda não havia terminado de verdade, havia a diferença de 18 anos entre ela e Renato, e havia o fato de que ela não sabia absolutamente nada sobre o que Renato sentia. O que mudou a situação foi um acidente pequeno. Pedro tinha 7 meses e havia começado a se movimentar mais, se virando no tapete e tentando se arrastar. Marta estava na horta, quando ouviu o barulho dele caindo do tapete para o chão de tábua. Ela correu para dentro, pegou o filho, verificou que ele não havia se machucado, apenas levado um susto, e ficou sentada no chão, segurando ele até os dois se acalmarem. Ela estava ainda sentada no chão, quando Renato entrou pela porta que ela havia deixado aberta. Ele chegou mais cedo que o usual naquele dia. Ele viu ela sentada no chão com o Pedro no colo, os dois ainda um pouco abalados, e parou na entrada. Marta explicou o que havia acontecido. Renato entrou, agachou no chão ao lado dela, pegou o Pedro com cuidado e examinou a cabeça, os braços e as pernas do menino com a seriedade de quem sabe que crianças pequenas podem se machucar de formas que não aparecem de imediato. O Pedro olhou para ele com os olhos muito abertos e então agarrou o dedo de Renato com a mão pequena e não soltou. Renato ficou parado, agachado no chão, com o dedo de Marta, com o dedo do Pedro apertando o dele. Ele ficou assim por um tempo. Quando eventualmente o Pedro soltou o dedo e começou a olhar para outro lado, Renato ficou mais alguns segundos parado antes de se levantar. Ele devolveu o Pedro para Marta, foi até a cozinha, aqueceu água no fogão, fez uma caneca de chá com ervas que ele sabia que ela guardava num pote na prateleira, trouxe para ela e disse que ela precisava de um cercadinho de madeira para colocar ao redor do tapete do Pedro para quando ela precisasse sair do quarto. Marta disse que sabia. Renato disse que ia fazer um. Ele fez o cercadinho no sábado seguinte. Era de madeira, tinha encaixes que se abriam dos dois lados e era alto o suficiente para segurar um bebê por pelo menos mais uns 3 meses de crescimento. Marta colocou o Pedro dentro do cercadinho. O menino ficou sentado olhando para as tábuas com uma expressão de surpresa e Renato ficou olhando para o Pedro com uma expressão que Marta não havia visto nele antes. Ela perguntou naquele momento o que ele estava pensando. Era uma pergunta que ela normalmente não faria, porque Renato não era do tipo que respondia perguntas sobre o que estava pensando. Mas ela perguntou mesmo assim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que estava pensando no Lucas quando era pequeno, que Lucas também havia caído do tapete uma vez e que Helena havia ficado com ele no colo por 1 hora antes de colocá-lo de volta. Que havia passado muito tempo desde então.
e que era estranho lembrar de coisas que ele havia guardado há muito tempo. Marta ouviu tudo isso sentada na cadeira ao lado do cercadinho. Quando Renato terminou de falar, ela disse que sentia muito pela perda de Helena. Ele disse que foi há muito tempo. Ela disse que, mesmo assim, eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois Renato se levantou, disse que precisava ir ver as cabras e foi embora. Mas Marta havia visto algo que não havia visto antes e soube que era importante. Os meses seguintes foram de trabalho e de uma aproximação que acontecia em velocidade de vida rural, que é uma velocidade lenta e constante que não pula etapas. Renato começou a ficar mais tempo no rancho. Às vezes ficava para o jantar. Às vezes chegava de manhã cedo antes de soltar as cabras no pasto e passava 1 hora ajudando com algum serviço. Marta começou a deixar um prato a mais na mesa nas noites que ela sabia que ele estaria ali. Dona Lourdes viu os dois juntos na feira um dia e comentou com Sirlene que era evidente o que estava acontecendo. Sirlene disse que já havia notado há meses. Neuza disse que Renato não ia em feira havia anos e que estava ali todo sábado desde que a jovem do rancho vizinho havia começado a vender ovos. As três fizeram esse comentário entre si sem que Marta ou Renato soubessem. Pedro estava com 8 meses, quando Renato disse pela primeira vez que havia gostado de algo que Marta havia cozinhado. Era um frango caipira assado com alho e temperos da horta dela. Renato comeu, ficou em silêncio enquanto comia, e quando terminou, disse que estava muito bom. Era a primeira vez em todos aqueles meses que ele fazia um comentário sobre comida. Marta disse obrigada. Eles continuaram comendo em silêncio. Mas depois do jantar, quando Pedro já havia adormecido no berço e os dois estavam na varanda com o restinho de café, Renato disse uma coisa que mudou o registro daquelas visitas. Ele disse que havia 12 anos que não se sentava numa varanda com outra pessoa e que não havia percebido como havia se acostumado a comer sozinho até começar a não comer mais sozinho. Marta ficou quieta ouvindo. Ele não disse mais nada além disso, mas era o suficiente. Ela pensou naquelas palavras durante a semana seguinte. Ela pensava nelas enquanto regava a horta, enquanto coletava ovos, enquanto amamentava o Pedro de madrugada no escuro do quarto. Ela pensou também no Edson, enquanto havia amado aquele homem jovem e cheio de planos que morreu antes de poder realizar qualquer um deles. Ela pensou no quanto havia mudado desde que chegou ao rancho com a trouxa de roupas e a barriga de 7 meses. Pensou no quanto havia aprendido, no quanto havia construído. E pensou em Renato, que havia estado ali em cada parte dessa construção sem pedir nada em troca, sem anunciar nada, sem esperar nada. Ela foi ao sítio dele numa tarde. Nunca havia feito isso antes. Sempre havia sido ele que vinha ao rancho dela. Ela foi com o Pedro no colo, atravessou o 1,5 km de estrada de terra, passou pelo portão de madeira do sítio e caminhou até a casa. Era uma casa maior que a dela, mais antiga, com varanda coberta na frente e um jardim simples, com algumas flores que Marta imaginou que Helena havia plantado e que Renato havia mantido sem saber bem por quê. Renato estava no curral quando ela chegou. Ele viu ela entrar pelo portão e parou o que estava fazendo. Ficou parado olhando enquanto ela se aproximava com o Pedro no colo. Ela chegou até a beira do curral e disse que havia pensado em trazer o Pedro para conhecer as cabras, porque ele nunca havia visto de perto. Renato pegou o Pedro com cuidado e entrou no curral. Colocou a mão do bebê na cabeça de uma das cabras mais calmas do rebanho, uma velha chamada Estrela, que havia 12 anos era a mais dócil do lote. Pedro ficou com os olhos arregalados sentindo o pelo da cabra. Depois deu uma risada alta e inesperada que fez Estrela dar um passo para o lado. Renato riu. Era uma coisa pequena, um riso curto, mas era real. E era a primeira vez que Marta via ele rir de verdade em todos aqueles meses. Ela ficou parada olhando para ele rir com o Pedro no colo no meio do curral, com as cabras ao redor.
E soube com a clareza que vem das coisas simples e concretas que havia algo ali que importava muito. Eles conversaram por 1 hora naquela tarde, sentados na varanda do sítio. Pedro dormiu no colo de Renato enquanto eles conversavam, o que era uma coisa nova, porque o Pedro só dormia no colo da mãe ou no berço. Renato ficou imóvel o tempo todo para não acordar o menino e continuou conversando com o mesmo tom de voz, sem diminuir, porque sabia que crianças dormem com barulho constante e acordam com variações. Marta voltou para o rancho no fim da tarde, com o Pedro no colo e o coração em estado que ela não tentou nomear ainda. Lucas voltou para visitar o pai naquele mês. Ele ficou 1 semana e foi ao rancho de Marta várias vezes. Ele jogava com o Pedro, ajudava com serviços e conversava com Marta sobre a cidade, sobre o trabalho dele, sobre os planos que tinha. Lucas era um homem jovem e aberto, muito diferente do pai em temperamento, mas com a mesma disposição para o trabalho concreto e para a honestidade direta. No terceiro dia da visita de Lucas, enquanto Renato estava consertando o motor da bomba d'água do rancho de Marta, Lucas ficou na varanda com o Pedro e conversou com Marta. Ele disse, sem cerimônia e sem preparação, que havia muito tempo que ele não via o pai do jeito que ele estava, que Renato parecia diferente, que havia uma luz diferente nele. Lucas disse isso como uma observação factual, sem julgamento, e foi embora buscar uma ferramenta que Renato havia pedido. Marta ficou com aquilo. Pedro tinha 10 meses quando a situação teve um desenvolvimento que nenhum dos dois havia planejado. Era uma noite de verão, quente e sem vento, e Marta havia deixado a porta da frente aberta para ventilar. Renato havia ficado para jantar, e depois os dois ficaram na varanda conversando enquanto o Pedro dormia dentro. Era quase 10 da noite quando Renato disse que precisava ir. Ele se levantou. Ela também. Eles ficaram parados um momento na varanda, perto um do outro no espaço pequeno, e Renato disse o nome dela de uma forma que não tinha dito antes. Ela olhou para ele. Ele disse que havia algo que precisava dizer há meses e que não estava certo de como dizer, mas que ia tentar mesmo assim. Disse que ela havia chegado no rancho ao lado e havia mudado alguma coisa que ele pensava que não ia mais mudar. Disse que sabia que havia muita diferença entre os dois em idade e em situação, e que não estava pedindo nada, que só precisava que ela soubesse. Disse que havia aprendido com Helena que guardar coisa importante guardada demais era uma perda, e que não queria cometer esse erro de novo. Marta ficou em silêncio por um tempo depois disso. Renato esperou sem se mover. Ela disse que havia chegado ao rancho pensando que ia criar o filho sozinha no mato e que isso era tudo que havia para a vida dela. Disse que estava errada. Disse que havia aprendido muito naqueles meses, sobre a terra, sobre criação, sobre o que é construir alguma coisa do zero, e que uma grande parte do que havia aprendido era sobre o que importa quando tudo o mais vai embora. Eles ficaram parados na varanda por um longo tempo depois disso, sem pressa, no calor quieto da noite de verão. Pedro fez 1 ano numa domingo. Renato veio com Lucas, que havia descido especialmente para o aniversário, porque Marta havia mandado recado pela feira. Dona Lourdes veio com um doce de leite que ela havia feito especialmente. Sirlene trouxe legumes da horta dela. Neuza trouxe uma galinha caipira para o almoço. Aparecido do mercadinho, apareceu com uma caixa de biscoito. Marta havia feito um bolo de fubá com a farinha da feira e coberto com mel de abelha que havia comprado de um produtor da região. Era a maior reunião que aquele rancho havia tido desde que Marta havia chegado. A mesa estava do lado de fora, na sombra da mangueira que havia crescido no quintal, e havia cadeiras trazidas de dentro e bancos improvisados de tábua. Pedro ficou no centro de tudo, passando de colo em colo, recebendo atenção de todo lado, com a seriedade de um bebê que ainda não sabe o que é aniversário, mas sabe que algo diferente está acontecendo. Renato ficou a maior parte do tempo perto de Marta, não ostensivamente, não de forma que chamasse atenção, mas perto. Dona Lourdes viu e comentou baixinho com Sirlene.
Sirlene disse que já sabia. Neuza disse que era a melhor coisa que havia acontecido naquele rancho em muito tempo. Depois que os convidados foram embora, Lucas ajudou a arrumar a bagunça e depois disse que ia dormir cedo porque estava cansado da viagem. Renato ficou. Marta deu banho no Pedro, colocou para dormir, voltou para a varanda e sentou ao lado de Renato. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o fim do dia. Renato disse que Lucas havia falado com ele antes da festa, que Lucas havia dito que aprovava, que Lucas havia dito que a mãe dele, Helena, havia sido uma mulher que queria que as pessoas ao redor dela fossem felizes e que ele achava que ela aprovaria também. Renato disse isso com a voz igual, sem variação, mas Marta notou o que havia por trás das palavras, porque havia aprendido a ouvir ele assim nos meses anteriores. Ela disse que havia pensado muito em como seria para o Pedro crescer, vendo o que havia entre eles dois, e que havia chegado à conclusão de que seria bom, que seria o tipo de coisa que uma criança precisava ver. Renato disse que concordava. Eles ficaram mais um tempo na varanda depois disso. O cachorro Bruto, que havia acompanhado Renato até o rancho, estava deitado aos pés dos dois, dormindo com a barriga para cima. A noite estava fresca e limpa, com estrelas visíveis de ponta a ponta do céu. Marta ouviu o Pedro fazer um barulhinho no berço dentro do quarto, o barulhinho satisfeito de um bebê que dorme bem, e ficou mais tranquila do que havia estado em muito tempo. Os meses seguintes foram de uma construção que aconteceu no ritmo deles, que era um ritmo lento e seguro, sem pressa de nenhuma das duas partes. Renato continuou no sítio e Marta no rancho, mas a distância entre as duas propriedades foi ficando menor na prática, com as visitas cada vez mais longas, com o Pedro se acostumando à presença de Renato da mesma forma que se acostumava com as galinhas e com o cachorro Bruto como parte do que era normal. Foi Dona Lourdes quem perguntou sem rodeios um dia na feira se eles iam oficializar alguma coisa. Marta disse que não havia pressa. Dona Lourdes disse que havia visto muita gente perder coisa boa por achar que não havia pressa. Marta disse que entendia o ponto. Ela conversou com Renato sobre o assunto naquela mesma semana. Não da forma que Dona Lourdes havia sugerido, não como pressão ou expectativa, mas como uma conversa honesta sobre o que era e para onde estava indo. Renato ouviu, pensou por um momento e disse que queria perguntar uma coisa. Disse que queria perguntar o que ela precisava que fosse diferente do que já era. Marta pensou na pergunta com seriedade. Ela disse que o que precisava ser diferente era a distância, que as duas propriedades eram duas coisas separadas quando poderiam ser uma coisa só, e que isso fazia menos sentido com o passar do tempo, que ela havia chegado ao rancho com a ideia de criar o filho sozinha, e que essa ideia havia mudado, e que estava bem com essa mudança. Renato disse que havia chegado à mesma conclusão. Disse que havia 12 anos que o sítio era só dele e que havia parte dele que ainda precisava se acostumar com a ideia de ser de dois, mas que estava se acostumando bem. Pedro aprendeu a andar com 14 meses. Ele deu os primeiros passos na cozinha do rancho enquanto Marta fazia café e Renato consertava o trinco da janela. O menino se levantou agarrado na cadeira, soltou devagar, deu 3 passos tortos em direção ao centro da cozinha e caiu sentado no chão com uma expressão de surpresa. Renato e Marta viram ao mesmo tempo. Pedro olhou para os dois, percebeu que havia feito algo que causava reação e deu uma risada alta. Renato pegou o menino do chão, colocou de pé de novo, ficou agachado na frente dele com os braços abertos, e Pedro deu 4 passos nessa direção antes de cair de novo, dessa vez nos braços de Renato. O menino gargalhou. Renato sorriu e Marta ficou parada na frente do fogão com a mão parada no cabo da caneca por um tempo. Havia naquele momento a clareza que ela havia buscado desde que chegou ao rancho com a trouxa de roupas e a barriga de 7 meses. Não clareza sobre o futuro, que ninguém tem. Clareza sobre o presente, sobre o que havia construído, sobre o que era real.
Depois que o Pedro aprendeu a andar tudo, ficou mais difícil em termos práticos, porque uma criança que anda vai a todos os lugares que não deve ir e chega lá mais rápido do que parece possível. Renato construiu uma cancela na porta da cozinha, outra na porta do quarto, e colocou travas nas portas que davam para a varanda. Marta reorganizou todos os armários baixos para tirar o que poderia ser perigoso. Os dois fizeram isso juntos ao longo de um fim de semana inteiro, o que foi a primeira vez que trabalharam na casa de Marta como um projeto conjunto sem que houvesse um problema específico que precisava ser resolvido. Lucas veio passar o Natal no sítio naquele ano e ficou 2 semanas. Era a temporada mais longa desde que havia ido para a cidade. Ele disse ao pai que estava pensando em voltar para a região, que havia juntado dinheiro suficiente para montar um pequeno negócio, que estava pensando em algo ligado ao comércio de produtos da terra. Renato ouviu isso sem muito comentário, mas Marta, que estava presente na conversa, viu algo no rosto dele que reconheceu como alívio. Lucas encontrou um imóvel para alugar na sede do município e começou a planejar a volta. Ele visitava Renato e Marta nos fins de semana, ajudava com serviços nas 2 propriedades, brincava com o Pedro, que havia desenvolvido por Lucas uma afeição particular, provavelmente por causa do episódio da primeira risada aos 7 meses. Foi nessa época que aconteceu a coisa que mudou tudo, de forma que nenhum dos dois havia previsto. Aparecido, o dono do mercadinho, chegou à feira num sábado com uma expressão que Dona Lourdes reconheceu imediatamente como má notícia. Ele chamou Marta de lado e disse que havia recebido uma carta registrada. A carta era de um advogado que representava a família do pai de Edson, o avô paterno que havia morrido e deixado o rancho. Havia um filho mais velho do avô, de um relacionamento anterior ao casamento com a mãe de Edson, que havia entrado na justiça contestando o inventário. Esse filho, chamado Valdir, tinha 46 anos, morava longe e havia contratado um advogado com o argumento de que havia sido excluído ilegalmente do processo de inventário e que tinha direito à parte do rancho. Marta levou a carta para casa e leu 3 vezes. Depois foi ao sítio de Renato e contou o que havia nela. Ele ouviu tudo com atenção. Quando ela terminou, ele disse que o primeiro passo era um advogado. Que ele conhecia um homem na cidade que havia cuidado de uma questão de terra sua há anos e que era de confiança. Que eles iriam lá na semana seguinte. Marta não dormiu bem naquela noite. Ela havia chegado ao rancho sem nada e havia construído aquela vida do zero. E a ideia de que alguém podia vir contestar a propriedade da terra, onde tudo havia sido construído, era uma ameaça de um tipo que ela não havia imaginado. Ela havia imaginado ameaças concretas, seca, doença, falta de dinheiro. Não tinha imaginado burocracia e justiça. O advogado se chamava Fernando. Tinha 48 anos, escritório pequeno, experiência grande em questões de terra e uma disposição clara para não enrolar. Ele leu os documentos que Marta trouxe, ouviu a explicação sobre Valdir, pediu uma semana para pesquisar e chamou os dois de volta. Na segunda reunião, Fernando disse que a contestação de Valdir tinha base frágil. O inventário havia sido feito corretamente. Edson era filho legítimo e o único herdeiro reconhecido no testamento do avô. E Valdir havia sido notificado no processo e não havia respondido no prazo legal. Fernando disse que havia muito provavelmente uma chance de resolução sem ir a julgamento, mas que dependia da disposição de Valdir para negociar. Disse que ia fazer contato com o advogado do outro lado e ver o que havia por trás da contestação. O que havia por trás da contestação, que Fernando descobriu em 2 semanas de conversas, era dinheiro. Valdir havia sofrido um revés financeiro recente e havia contratado o advogado com a expectativa de receber alguma compensação em troca de retirar a contestação. Fernando foi direto. O homem queria ser pago para ir embora. Renato ouviu isso sentado na cadeira do escritório de Fernando, ao lado de Marta.
Ele perguntou quanto. Fernando deu um número. Renato ficou em silêncio por um momento. Depois disse que precisava pensar e que voltariam em uma semana. No caminho de volta, Marta disse que não tinha o dinheiro. Renato disse que sabia. Eles foram até o rancho. Marta pôs o Pedro para dormir e os dois ficaram sentados na mesa da cozinha. Renato disse que tinha o dinheiro, que havia uma poupança que havia feito ao longo dos anos com a venda de cabras e queijo, dinheiro que havia guardado sem saber bem para quê, e que o valor que Fernando havia mencionado estava dentro do que ele tinha. Marta disse que não podia aceitar isso, que era uma quantia grande e que ela não tinha como pagar de volta em nenhum prazo razoável. Renato disse que não estava emprestando, que estava resolvendo um problema que era dos dois. Marta disse que o rancho não era dos dois, que era dela. Renato disse que sabia disso, mas que o Pedro era de ambos de alguma forma, que a lei não precisava reconhecer para ser verdade, e que a casa do Pedro não podia ficar em risco se ele podia impedir. Marta ficou em silêncio por um tempo. Renato esperou. Ela disse que se ele pagasse aquele dinheiro, a coisa ia mudar entre eles de uma forma que ela precisava ser honesta sobre. Que ela não ia conseguir aceitar aquilo sem que a relação deles ficasse num patamar diferente. Que não era o tipo de pessoa que recebia uma coisa desse tamanho de alguém e continuava como se fossem apenas vizinhos próximos. Renato disse que não estava achando que iam continuar como vizinhos próximos. Disse que havia 18 meses que não achava isso. Marta disse que então precisavam conversar sobre o que estavam achando. Eles conversaram por 3 horas naquela noite. Era a conversa mais longa que já haviam tido. Mais longa e mais direta, sobre cada um dos dois. Sobre o que havia sido a vida antes. Sobre o que estava sendo agora. Sobre o que queriam que fosse. Renato falou sobre Helena, de uma forma mais completa do que havia falado antes. Sobre o luto, sobre os anos de sítio sozinho, sobre Lucas, sobre o que havia mudado quando ela chegou ao rancho ao lado. Marta falou sobre Edson, sobre a morte dele, sobre o medo que havia tido de criar o Pedro sozinha, sobre o que havia aprendido, sobre o que havia sentido ao longo daqueles 18 meses. Quando chegou a meia-noite, Pedro acordou com um choro de fome no quarto. Marta foi atender, voltou com ele no colo, e o Pedro, ao ver Renato sentado à mesa da cozinha, estendeu os braços em direção a ele com aquela insistência específica de criança que quer ir para o colo de alguém e não vai aceitar resposta negativa. Renato pegou o menino, que estava com os olhos ainda meio fechados de sono, e o Pedro encostou a cabeça no ombro dele e voltou a dormir em 2 minutos. Renato ficou sentado com o Pedro dormindo no colo, e Marta ficou olhando para os dois, sentados à mesa da cozinha às meia-noite. E essa foi a imagem que ficou. Fernando resolveu a questão de Valdir em 3 semanas. O homem assinou os papéis, o advogado arquivou os documentos no cartório e o rancho ficou registrado definitivamente no nome de Marta. Fernando mandou uma carta confirmando o encerramento e disse que se qualquer outra questão surgisse, eles sabiam onde encontrá-lo. Renato pagou o que havia dito que pagaria sem comentário adicional. Lucas voltou definitivamente para a região no mês seguinte. Ele alugou o imóvel que havia encontrado, montou um pequeno depósito de produtos rurais e começou o negócio. Ele vinha jantar no rancho de Marta toda semana, que havia se tornado o ponto de encontro informal das 2 famílias. Pedro aprendeu a falar com 16 meses. As primeiras palavras foram as esperadas para a idade. Não, mais, água, mamãe. A terceira palavra clara, depois de mamãe e de não, foi o nome de Renato, que ele pronunciava como Nato, com a facilidade específica das crianças pequenas que simplificam os sons que ainda não conseguem reproduzir exatamente. Marta ouviu o filho chamar Renato pela primeira vez numa tarde de terça-feira, enquanto os dois estavam no quintal. Renato consertando o portão do galinheiro e Pedro sentado no chão do lado, tentando pegar uma galinha que não estava cooperando.
Pedro levantou a mão, apontou para a galinha que havia escapado, olhou para Renato e disse, nato com uma clareza e uma urgência que não deixavam dúvida sobre o que o menino queria. Renato parou o que estava fazendo, pegou a galinha, colocou na mão do Pedro, que a abraçou com entusiasmo excessivo para o gosto do animal, e ficou agachado ao lado do menino por um bom tempo, enquanto a galinha tentava sair e Pedro descobria o que era segurar uma ave viva. Marta estava na varanda e viu tudo isso. Ela havia chegado àquele rancho 18 meses antes, com uma trouxa de roupas, 7 meses de barriga e a certeza de que ia criar o filho sozinha no mato. Havia chegado sem dinheiro, sem família perto, sem experiência em nada que precisava saber para viver ali. Havia chegado com a ideia de que a vida havia reduzido a uma coisa pequena e difícil, e que a tarefa era sobreviver dentro dessa coisa pequena e difícil. O que havia encontrado era diferente disso. Havia encontrado trabalho, aprendizado, Dona Lourdes, Sirlene, Neuza, Aparecido, Fernando, Lucas. Havia encontrado as galinhas e a horta e o berço de madeira e o cercadinho e o portão do galinheiro consertado. Havia encontrado a resposta a uma questão que não havia sabido, que estava fazendo quando chegou. Ela estava sentada na varanda quando Renato se levantou do quintal com Pedro no colo. A galinha havia finalmente conseguido ir embora. Pedro estava satisfeito com a experiência e Renato estava com grama e terra nas joelhas da calça. Eles entraram pela varanda e Renato colocou Pedro no chão. O menino foi andando com a segurança de quem havia aprendido a caminhar havia 2 meses, diretamente para dentro de casa, porque havia concluído que a aventura com a galinha havia terminado e que era hora de outra coisa. Renato ficou parado na varanda ao lado de Marta. Ela disse que havia tomado uma decisão. Ele ficou quieto, esperando. Ela disse que havia decidido registrar Pedro com o sobrenome dos dois, o dela e o de Renato, se ele concordasse. Que não era sobre a lei ou sobre cartório naquele momento, era sobre o que era verdadeiro. E o que era verdadeiro era que aquele menino havia crescido com os dois ao redor e que os dois eram a família dele. Renato ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que concordava. Disse também que havia pensado em perguntar uma coisa há semanas e que ia perguntar agora, se ela queria se casar com ele. Não de qualquer jeito, não com pressa, do jeito deles, que era um jeito lento e direto e sem muita cerimônia, mas que ele queria que fosse oficial, porque queria que ela soubesse que era permanente. Marta ficou olhando para ele por um momento. Era o mesmo homem que havia descido do cavalo 18 meses antes e consertado a cerca sem pedir licença. O mesmo homem das telhas, do leite, do berço, do cercadinho, do dinheiro para Valdir, das 3 horas de conversa à meia-noite com o Pedro dormindo no colo. Ela disse que sim. Eles casaram numa manhã de sábado do mês seguinte, num cartório com Lucas, Sônia e Gilberto como testemunhas. E depois foram para o rancho onde Dona Lourdes, Sirlene, Neuza e Aparecido estavam esperando com comida suficiente para o dobro das pessoas presentes, como é costume em todo o interior quando alguém resolve fazer uma festa e não sabe calibrar a quantidade. Pedro ficou no colo de um e de outro durante a tarde inteira, sem entender o que estava acontecendo, mas entendendo que havia muita gente e comida e que esses eram 2 bons motivos para estar satisfeito. Às 3 da tarde, ele adormeceu no colo de Dona Lourdes, que havia ficado sentada na sombra da mangueira e que não se importou minimamente em ficar ali com o peso do menino enquanto a festa continuava ao redor. Renato e Marta ficaram sentados um ao lado do outro no fim da tarde, quando os convidados foram indo embora, cada um na sua direção pela estrada de terra. O sol estava descendo, as galinhas estavam se recolhendo ao galinheiro e o cachorro Bruto, que havia vindo com Renato para a festa e havia dormido debaixo da mesa durante maior parte do evento, havia acordado e estava farejando os restos de comida no chão do quintal com uma concentração que só os cachorros velhos têm.
Sônia abraçou a irmã antes de ir embora. Ela não disse nada. Só segurou por um tempo mais longo que o usual, e quando soltou, estava com os olhos brilhando, o que era raro nela, porque Sônia era do tipo de pessoa que não costumava demonstrar emoção facilmente. Ela foi buscar Gilberto e os dois foram embora pela estrada de terra. Lucas ficou para ajudar a arrumar. Ele lavou os pratos na torneira do quintal, varreu os restos do chão, dobrou as cadeiras que haviam sido trazidas para fora e foi embora no fim da tarde com um abraço rápido no pai e um tchau para Marta. Quando o rancho ficou quieto de novo, Pedro dormia no berço. O sol havia descido completamente e Renato e Marta estavam sentados na varanda. Era o mesmo lugar onde haviam ficado tantas outras noites, mas era diferente agora, de uma forma que não precisava de explicação. Marta olhou para o rancho que havia chegado 18 meses antes, com uma trouxa de roupas e 7 meses de barriga. A cerca estava reta e firme. O telhado estava inteiro. A horta tinha 4 fileiras de cultura diferentes. O galinheiro tinha 26 galinhas e um galo. O poço tinha água boa. O colchão velho havia sido substituído. O berço de madeira estava no quarto. O cercadinho estava guardado porque Pedro já havia superado o tamanho de ser contido por ele. Nada daquilo havia sido o que ela havia planejado quando desceu do caminhão de carroceria e caminhou os 300 metros até o portão enferrujado naquela tarde de meses atrás. Ela havia planejado sobreviver, havia planejado criar o filho, havia planejado fazer o rancho funcionar o suficiente para não perder. O que havia acontecido era diferente disso, era mais. Era uma vida construída, tijolo por tijolo, dia por dia, com trabalho e com as pessoas certas aparecendo na hora certa, da forma mais inesperada possível, que no caso tinha sido um homem numa estrada de terra com 18 cabras e um alicate novo na bolsa da sela. Ela não havia planejado Renato, e era exatamente isso.